Conexão Dance. Estamos começando mais um podcast Conexão Dance, trazendo as informações do mundo musical eletrônico, claro. Na semana passada a gente teve o primeiro convidado, a primeira edição, com o DJ Lúcio, e hoje a gente traz dois convidados que vão falar de comunicação. E a gente vai divulgar também nos podcasts sobre eventos, sobre os festivais, convidados especiais no segmento eletrônico e muito mais para você. Olha só, hoje a gente vai receber aqui Rui Sérgio, que é o diretor da agência de comunicação Zemote. Ele é publicitário, empresário, tendo uma trajetória como radialista na Rádio Piatã FM, formado em administração de empresas. Rui também possui especialização em radiodifusão e marketing. Casado e pai de 2 filhos. Ele é apaixonado por esporte, sendo faixa preta de jiu-jitsu. Cuidado com o cara, hein? Além de gostar de futebol, bacana, e praticar musculação. Já o publicitário Afonso Garcia, desde 2013, formado, desde 2013, é diretor de criação da Zemote Comunicação. Graduado em Publicidade e Propaganda, Afonso também tem MBA em Marketing Político e Eleitoral, atuando como consultor de Marketing e Media Training, além de ser casado e pai de uma princesa. Afonso é torcedor do Cruzeiro. Rapaz, o Cruzeiro quase, né? Quase, voltamos. O Ronaldo Fenômeno, ele saiu de uma fria que não ia dar para ele reverter aquela situação, não. Agora o Grupo City que se cuide. Vamos lá. E o Afonso se considera um músico frustrado. Depois ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Bem, o nosso podcast é sobre comunicação, é sobre um marketing direcionado para os DJs, principalmente DJs, né? O marketing, a comunicação, uma empresa de publicidade e comunicação, né? Tem vários clientes de vários segmentos profissionais, mas também empresas, né? De vários segmentos também. Mas hoje a gente vai fazer um podcast especial para você que é DJ e que sonha ter uma carreira, né? Bacana, que se destaque nos meios, seja rede social ou não. E quem vai explicar isso hoje são os profissionais da Zemote Comunicação, uma agência que já tem anos, né, Rui? Rui Sérgio, já tem anos no segmento aqui no mercado de Salvador da Bahia, né? Não sei, uns 100 anos mais ou menos? Não chega até. Vamos lá, Frank, é um prazer estar aqui no Conexão Dance, eu já acompanho, tive a oportunidade de participar de um outro programa e vou falar um pouco da minha trajetória para que a gente gere uma conexão. Eu comecei como radialista numa rádio do interior em Pirá. Além de radialista, eu também era coordenador da rádio. Então, como coordenador, você tem que definir o que toca na programação. E aqui em Salvador você tem rádios segmentadas hoje, mas no interior você não podia segmentar uma rádio. Então, na mesma rádio eu tinha um programa de música eletrônica, de DJ. Então, toda sexta-feira você tinha um programa de DJ, como de manhã tinha música sertaneja. Então, na mesma rádio você tinha sertanejo, tinha DJ, pop, tudo que você encontra na cena do dia a dia tocando nas rádios, a gente tocava lá. E para isso a gente fazia muita pesquisa em rádios de São Paulo, aqui de Salvador, buscando essas referências. E aí a minha trajetória começou, depois eu tive que vir para Salvador, trabalhei na Piatã FM também como locutor. E aí eu comecei a minha carreira como publicitário e locutor, radialista na Piatã, e a nossa agência, a Start Comunicação, foi fundada em 95. Então não tem. 95. Hoje ela é Zemote Comunicação. O Zemote é um conceito, bom, quem é publicitário conhece a palavra mote, né? Que é a linha, o cerne de uma campanha, mas o Zemote vem do termo do Google, né, que é o momento zero ali da decisão do consumidor. Então a gente fez essa fusão aí de mote com Zemote. Esse é um resumo da gente. Bacana. Um abraço também para a Lu, que faz parte da equipe de vocês, né? Um dia desses. Os bastidores. Né, a gente vai convidar ela também para vir falar de outros assuntos, que comunicação é muito vasto, né? Tráfego pago, ela que é especialista em tráfego
pago, que hoje você tem um tráfego orgânico, né, das redes sociais, e tem um tráfego que é comprado ali, o Ads, do Google Ads, o Instagram, o TikTok, o Twitter. Então hoje tem um profissional que cuida só disso. É o mídia digital. E você, Afonso, tudo bem? Tudo certinho com você? Tudo massa, Frank. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo hoje, nessa gravação desse podcast. E, assim, eu já estou aí no mercado, eu já tenho um pouquinho mais de 10 anos. Ultimamente venho me especializando em marketing político eleitoral e eu acho que vai ser muito interessante a gente traçar um paralelo aí da personalidade das personas do DJ como um produto, que é algo que a gente vê muito no marketing eleitoral, e isso é uma linha muito interessante. Contar uma historinha aqui para o público também. Eu conheci Rui, né? Eu já te conhecia antes, né? Mas a gente teve uma convivência maior, porque eu fazia parte dividi uma sala com o amigo Fábio, né? Num prédio ao lado da empresa de vocês. Depois eu aluguei uma sala comercial também no mesmo prédio. Então a gente tinha uma convivência assim diária, né? E isso foi muito bacana. Eu fiz vários trabalhos com o Fábio também, com vocês, em parceria. Eu mais no segmento de produção, de transmissão ao vivo, produção de áudio e vídeo e tal. Foi muito bacana aquela convivência da gente. E a gente passou um momento de pandemia naquela época. Mas vamos ao assunto que é DJ, que é música eletrônica. E o DJ está ansioso para saber como é o planejamento de uma empresa de comunicação, de um profissional, e como é que um DJ, por exemplo, pode fazer um planejamento da carreira dele, um planejamento no marketing, na comunicação. Ele às vezes, ele não tem essa experiência, né? Precisa contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Na verdade, é difícil quem começa a ter toda essa estrutura e ter essa consciência, mas se você tem um bom planejamento, você tem que ser tratado como um produto. O artista, o DJ, ele é um produto. Então, primeiro, estrategicamente, ele tem que definir o que ele quer fazer, qual é o estilo dele. Ele tem que ter um nome, nenhum DJ usa o seu nome, mas tem um nome artístico. Um exemplo aí, Alok, Vintage Culture, todos são nomes criados por DJ. Alok, por exemplo, tem a marca dele registrada como Alok, e então o DJ tem que começar por esse ponto. E é importante usar muito esse benchmarking, olhar o que outros fizeram para que você siga esse mesmo caminho. Então o DJ, ele é um produto, e não só o DJ, qualquer profissional hoje ele tem que se ver como um produto, ele se vende para o mercado tem que entender quais são as suas características, quais são o que você tem de bom para oferecer para o mercado. E aí vem network, relacionamento, inovação. E para isso, se você puder ter uma consultoria, hoje a gente costuma dizer, e aí Afonso vai se aprofundar nesse assunto, que se você hoje tiver uma conta, uma empresa e quiser estar nas redes sociais, o importante é que o gestor ele seja esse influenciador. Imagine, o dono da empresa, ele é o gestor. Um artista hoje ele tem que ser um influenciador dele mesmo, porque ele não pode ficar dependendo só de terceiros, de influenciadores e criadores de conteúdo. Sim. Ele tem que criar os seus próprios conteúdos. É comum você, mas eu não tenho um jeito para isso. É possível se aperfeiçoar, é possível estudar e trabalhar dentro das suas competências. Você não pode querer eu não posso querer imitar se eu não sou imitador. Então mas se eu tenho um conteúdo, eu posso passar conteúdo. Então é importante o DJ entender que ele é um produto e, a partir daí, como é que eu trato um produto no marketing? Você citou dois artistas aí que a gente considera o DJ hoje, né, e há muitos anos já como artista, porque ele tem uma estrutura, né? Você falou de dois DJs que são um dos maiores do mundo, o Alok entre os 100 maiores, e o Vintage Culture está entre os 10, né, da revista DJ Mag, que é uma consulta mundial que é feita, uma pesquisa mundial. E o Alok já está há alguns anos, mas o Vintage Culture entrou no ano passado, na votação do ano passado. E muita gente acha que esses artistas fazem tudo. Ele que fez o card da rede social, ele que fez, né, a estrutura, né, o planejamento de uma festa, de um evento. Tem uma empresa de comunicação por trás, claro.
O DJ não pode. O Vintage Culture mesmo, às vezes ele toca todos os dias da semana. Eu vejo o cara tocando lá, postando, na França, outro dia tá em Miami, outro dia tá no Japão. E esse ranking dos 100 maiores DJs do mundo, né? Em 2023, Vintage era o 11º colocado e Alok o 4º. Então imagine, a Alok está entre os 4 maiores DJs do mundo, e a House Mag, né? E também a outra, a Mag, que é inglesa, né? Fizeram essa votação. Revista inglesa. Então não é aquela votação tupiniquim, não, mas ele está entre os 6 porque foi só a House Mag brasileira, não. A votação é no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Então tem que se respeitar. Mas todos começaram de forma muito simples, né? Se você for ver a história de Alok, a mãe de Alok trabalhava fazendo limpeza de uma boate e não tinha como deixar os filhos, ele ia para lá e ele se interessou. Vintage nasceu no Mato Grosso ali, diz que o pai ouvia música sertaneja, sabe? Aí teve essa virada de chave. O Alok, os pais, né, começaram a carreira, inclusive, com um evento de música eletrônica aqui na Bahia, Sim. né? Que o Alok foi influenciado pela mãe, pelo pai, né? O Juarez, né? O Juarez, Sim. que fez uma festa chamada Universo Paralelo, né, no interior aqui, depois expandiu. Esse Universo Paralelo, está em todo mundo agora. Inclusive, eu acredito que o primeiro passo para o marketing do DJ precisa ser o objetivo. Então, assim como qualquer campanha de marketing que a gente faça, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, para a gente saber qual o melhor caminho para a gente chegar. Existem vários caminhos para se chegar ao seu objetivo, mas a pergunta é: qual é o caminho mais sólido? Não necessariamente qual é o caminho mais rápido. Então, qual é o caminho mais sólido para chegar a esse objetivo? O primeiro passo é você, DJ, você precisa entender que você, a partir de agora, é uma marca. Tá? Você agora é uma empresa, você pode ter o seu CNPJ, como o Rui comentou, você deve ter a sua marca registrada para que outros DJs podem surgir com o mesmo nome que você, ou pior, podem fazer festas com o seu nome, podem criar produtos. Então, imagine hoje a marca Alok, ela é uma marca que vende. Então, se você criar uma linha de produtos chamada Alok, você vai vender, entendeu? Então, por isso, a Alok hoje ele registra a sua marca. Mas o que eu quero comentar contigo aqui, Frank, nesse momento, é justamente essa questão do objetivo e da estratégia para se alcançar. Uhum. O digital ela é uma potência absurda, principalmente para essa categoria. Vocês citaram DJs já extremamente consolidados e que têm uma estratégia X. E eu gostaria, inclusive, também de citar Dennis DJ e DJ Pedro Sampaio, que eu acho que aqui no Brasil hoje são já referências, e são uma referência diferente, um pouquinho até da estratégia de Alok. Você vê que tem estratégias diferentes, porém para se chegar em um objetivo. Esses DJs que eu citei, eles costumam fazer muito feat e costumam também ter um pouco da sua vida pessoal ali, sempre comentada. Então, quem saiu com quem, o que é que ele fez, onde é que ele está. Então, não pensem que isso é por acaso, ou que as pessoas estão atrás dele para poder saber essa informação. Muitas vezes, não posso afirmar que é o caso, Sim. mas muitas vezes essas informações são passadas pela assessoria de comunicação desses caras. Para gerar notícia. Para gerar notícia, você entendeu? Então, assim, é importante entender que o pessoal precisa trabalhar com o profissional. Eles não se desgarra. Lá no começo do marketing digital, das redes sociais, era muito comum se influenciar a personalidade, seja ela DJ, músico, artista, médico. Era muito comum se dizer assim: não, faz o seu perfil profissional e deixa o seu perfil pessoal. Isso caiu por terra já, sei lá, 8, 10 anos. Sim. Então, assim, hoje, se você é o seu produto, você precisa estar ali na rede social conectado de forma integral, 100%. Mesmo que o seu pessoal, você queira postar alguma coisa, isso pode ter absoluta certeza que vai influenciar no seu profissional. Às vezes o DJ, ele tem muito talento, mas às vezes ele não sabe trabalhar a comunicação, né? A forma de se vestir, a forma de se comunicar, o media training aí, a forma de se apresentar nas redes sociais ou numa mídia, num evento. Então, assim, é importante a gente estar conversando sobre isso, porque
eu percebi uma procura, né, de cursos especializados até para DJs. Tem cursos hoje em dia online em todo o Brasil. Inclusive um amigo meu está fazendo um curso desse, né, que fala também sobre marketing, comunicação, outros assuntos, né, produção musical, que também é importante. Tem uma importância maior no caso. Mas, continuando falar de comunicação, vamos aprofundar como o Afonso aí começou, né, aprofundou o assunto. O que é que o DJ precisa, né, para ele, né, ingressar, aparecer mais? Você falou um pouco disso. Aparecer mais nas redes sociais. A gente tem hoje as 3 principais redes, vamos dizer, Facebook, Instagram, né? E Você pode ter o Twitter hoje para são as divulgar 3 links. principais, né? Você tem TikTok está vindo aí por fora, YouTube né? é uma rede social importante. YouTube é uma rede social claro, importante. claro. TikTok é uma rede social muito importante. As plataformas de streaming, principalmente de áudio, são extremamente importantes. Hoje ainda a gente não contabiliza como rede social o próprio Spotify, Deezer, entre outras, mas para o DJ é fundamental. Se o cara é DJ, ele não tem ainda uma playlist no YouTube, no Deezer, no Spotify, já precisa correr aí, você está assistindo, já está no YouTube, então já precisa providenciar uma playlist e colocar lá. Esse é o seu segmento. E tem também o SoundCloud, né? SoundCloud. O SoundCloud é uma plataforma especializada para músicos e DJs, e que ela foi a primeira a ter a facilidade do artista distribuir sua música para outras plataformas. Então, assim, também é uma forma... E o SoundCloud tem um diferencial, né? Porque há uma interação lá dentro. Eu não participo muito do SoundCloud, mas sei que há uma interação de conversa, de troca né, de conhecimento e tal. É bem bacana. Isso é interessante também. É importante você saber, assim, onde é que o seu público está. Isso faz parte lá do objetivo e da estratégia. Quem é o seu público? Onde é que ele está? Então, eu preciso ter presença digital. Eu preciso estar aonde ele está. Óbvio que nesse estudo preliminar você precisa identificar aonde é que está o maior percentual do meu público para eu colocar os meus esforços de forma mais intensa nessas redes. Mas eu preciso ter uma coisa chamada presença digital. Eu preciso estar em todos os canais de comunicação, em todas as redes. Uns eu vou alimentar um pouco mais, outros eu vou alimentar um pouco menos, né? Hoje o LinkedIn é uma plataforma que é muito utilizada para emprego e tal, mas existem marcas lá dentro, existem empresas, então qual é a sua estratégia? Então, se a sua estratégia fizer sentido, você está ali também, acho que é importante você estar ali. Frank, essa questão da marca, a gente fala muito do marketing e do digital, mas como empresa, a primeira coisa que a pessoa tem que imaginar é que ele tem que fazer um plano estratégico. Dentro do plano estratégico dele, como produto, como empresa, onde ele quer atuar, como ele quer atuar, se ele tem como investir inicialmente, se ele não tem como investir. Nós sabemos que tem casos de DJs que tem um patrocinador, então eles começam bem, né? Então eles têm como adquirir equipamentos, mas o SoundCloud, por exemplo, que é uma plataforma alemã feita para isso, que infelizmente perdeu muito espaço para o Spotify, para o Deezer, aí tem a Apple Music, tem a Amazon Music, tem o YouTube Music, mas hoje a liderança é do Spotify, sendo que ainda é a comunidade maior de DJs onde você compartilha conhecimento, porque no Spotify você compartilha o trabalho, mas o SoundCloud foi feito para compartilhar trabalhos colaborativos. Nem era uma plataforma aberta para o público, era aberta para os DJs. Ela começou com uma plataforma onde os DJs compartilhavam trabalhos para outros DJs e você precisava de um efeito, você precisava de uma base. Então o SoundCloud permitia isso para você. Depois eles abriram para o público. E, infelizmente, perdeu muito espaço. Tem a questão também do direito autoral, que isso acabou inibindo muito o compartilhamento de material. Isso no Spotify, no Deezer, você pode ser bloqueado, porque o direito autoral tem que ser respeitado. E aí, eu não vou polemizar, mas o DJ sempre andou aí numa margem, né? De você ter uma música, YouTube você remixa. É muito rigoroso com isso. Também, né? também. A gente é um podcast musical também, mas a gente não toca música. Não pode tocar, a não ser que seja da própria biblioteca que tem no YouTube, né? Existe também o Sound One,
que é uma plataforma do TikTok. Imagine, o TikTok hoje é uma plataforma como é o Instagram, com o intuito, mas com algoritmos mais inteligentes para pesquisa. E eles criaram uma plataforma chamada Sound One, que também é uma alternativa interessante para que o DJ possa ter sua conta. E são contas gratuitas, né? Então, tem essa presença digital. Quando a gente fala aqui de investimento, nem sempre tudo precisa ter investimento. Você tem várias plataformas, você pode ter sua conta, seu nome e marcar a presença lá. Uma coisa é você estar lá e querer patrocinar um trabalho seu, um clipe. Outra coisa que DJ faz, mas aí a gente vai se aprofundar. Afonso vai passar essa estratégia também para quem está nos assistindo aí. Por exemplo, um DJ tem um clipe, sabe? É importante você transformar aquela música em imagem. Não importa se vai ser você na cozinha, se o clipe, num primeiro momento, sendo um clipe com pouca verba, com pouco investimento, mas ele pode fazer um clipe, ele pode fazer um remix, sabe, de uma música vintage, por exemplo, começou com Another Brick in the Wall do Pink Floyd. O que fez ele estourar foi esse trabalho que ele achava ruim. Hoje o vídeo está muito fácil, né? Muito. Há anos atrás era difícil. Você CapCut tinha que ter tá uma aí, né? produtora. Claro que você, né, um vídeo mais elaborado, você contrata uma produtora e tal. Mas hoje o celular, né, com a tecnologia que tem, você pode editar, criar um videozinho e já botar nas redes sociais. E DJs, normalmente, vamos lá, a faixa etária de quem começa nessa área, tem meninos aí de 15 anos, 16 anos já atuando. E a gente tem Ari Fontoura aí com quase 100 anos produzindo conteúdo. Por que um cara de 25 não pode estudar e produzir seu próprio conteúdo? É da sua geração. Não, né? da nossa. Para descontrair um Olha as pouquinho. situações. Eu estava vendo a notícia sobre rede social, né? E está tendo um embate do TikTok com o Facebook lá nos Estados Unidos. Estão forçando lá banir o TikTok, que passou, né, a marca Facebook norte-americana. Os chineses estão vindo com tudo aí. E parece que depois da pandemia o TikTok cresceu no mundo de uma forma fantástica, né? Cada rede social ela tem um objetivo. Então, ela tem um nicho diferente. Então, o TikTok ele veio com essa proposta de ser mais jovem, de ser mais dinâmico. E existe uma coisa que, assim, eu não sei se para todos os que estão nos assistindo tem essa noção, mas as redes sociais, elas acontecem da seguinte forma. Não vou entregar a idade, mas o antigo Orkut tinha uma estratégia. E quando o público mais velho começou a utilizar o Orkut, surgiu o Facebook, os mais jovens correram para o Facebook. Hoje, o que aconteceu também, os mais velhos começaram a entrar no Facebook, já migraram para o Instagram. Os mais velhos começaram a entrar no Instagram, e eu digo só os mais velhos não, eu digo além dos mais velhos, a publicidade começou a entrar muito forte, muito pesada no Instagram. Antigamente ainda tinham corrido para o Snapchat, que foi uma plataforma que acabou não dando muito certo, mas correram para o TikTok. Então, assim, o TikTok hoje é uma plataforma, se você quer atingir públicos mais jovens e principalmente música, o TikTok talvez seja uma das principais ferramentas a serem utilizadas, até porque o compartilhamento de áudios no TikTok é algo que é muito valorizado. Então, imagine que se você colocar um determinado áudio, o seu vídeo vai entregar mais no TikTok. Então, imagine se você se tornar um desses áudios, né? Se o seu áudio for estourado, e aí entra a questão das trends que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Sim. Então, se o seu áudio for bom e ele viralizar, já foi. Muitos artistas de hoje, dessa geração mais nova, geração dos influenciadores digitais, muitos se deram por conta disso. Não só a nível de DJ, mas principalmente os artistas, cantores, e bandas e tal, elas surgiram do YouTube, né? Luan Santana, se eu não me engano, foi febre, estourou, acho que com 16 anos, não sei, no próprio YouTube. E hoje é potência nacional. Mas o TikTok hoje tem muito essa função de ter uma entrega orgânica, ou seja, sem patrocínio, sem custo. Tem uma entrega orgânica extremamente superior ao Instagram. O TikTok é mais vídeo, né? Vídeo, mas músicas tiktokers hoje estouram mais do que no Instagram. Então a gente tinha muita música que surgiu a partir do sucesso do TikTok, que são pequenos clipes. Agora o TikTok tem o algoritmo mais inteligente para pesquisa.
Então, ele é muito interessante para quem faz pesquisa. Essa questão do banimento do TikTok, da ameaça de banimento, né, que os americanos queriam fazer, mas tem a ver mais com questões políticas, porque o TikTok não publica notícias contra a Rússia, contra a China, e eles omitem isso. Então, os americanos querem que o TikTok também dê o mesmo espaço que o Seja vendido para uma empresa norte-americana. Então, tem uma questão política aí do banimento do TikTok. Então, tudo envolve política Você falou também. Em espionagem. Isso. Mas vocês comentaram de artistas. Eu vi uma entrevista do Vintage Culture, ele falando que no começo dele, ele começou a publicar, né, no Facebook, e ele impulsionou lá grana para impulsionar lá no Facebook. Na época, o Instagram não... Né, isso há anos atrás, né, quando ele começou. Então, para o DJ perceber como é importante um investimento na comunicação, claro, bem direcionada, né? Para isso funciona, né, com estratégia, uma empresa de comunicação. Mas, Afonso, eu queria saber um pouquinho. Eu trabalho em comunicação em geral, mas eu sou fã assim da publicidade, né? É bacana quando você vê uma boa campanha, né? Você vê campanhas, né? Washington Oliveto, Nizanganais, esses clássicos, né? Outro dia eu publiquei, né, bonita camisa, Fernandinho, na minha rede social. Tanta gente curtiu, né? É bacana isso. E Afonso é a direção de criação das Emote, né, Rui? Isso. O Afonso pode falar mais, ele que... Aí músico também, você não falou, Depois ele vai falar sobre isso aí, né? Toca violão, de repente, toca timbal, um teclado pro DJ, flauta, fazendo as produções, né? Canta. DJ precisa de músico, canta. Viu? Vamos lá, com relação à parte criativa, eu separei até algumas dicas, assim, coisa muito simples para que a gente possa deixar para o espectador de Frank aqui do Conexão Dance de forma prática. Primeira questão é, você vai precisar de mais algumas pessoas para te ajudar. Então, isso funciona em qualquer negócio. Dificilmente você consegue progredir sozinho. Então, assim, é ideal que seja uma pessoa que tenha noção de fotografia, porque se você não puder contratar um fotógrafo, você precisa ter boas fotos. E aí, quando é que eu falo boas fotos? Você precisa ter boas fotos dos seus eventos, das pessoas que estão nos seus eventos. Você precisa mostrar que o seu evento foi bem sucedido. Então, essa foto tem que ser pensada e planejada. Se o seu evento não tiver lá muito cheio, eu vou tirar foto da plateia? Não vou, entendeu? Eu vou tirar foto minha, eu vou tirar foto de lá para cá. Se o meu evento estiver cheio, ou pelo menos uma parte dele já tiver uma quantidade legal de pessoas, aí eu tiro foto de cá para lá. Então, tudo isso precisa ser minimamente pensado. É importante que você tenha fotos de estúdio também. Porque você vai mandar para os eventos em que você vai participar, você vai mandar fotos, entendeu? Então, assim, você vê Casa de Ferreiro Espeto de Pau. O Frank pediu as fotos da gente para mandar para cá. Eu fui no meu Instagram correndo e mandei uma foto. E foi rapidinho. Mas, assim, não é lá essas coisas. O ideal é que você tenha, você que vai trabalhar a sua imagem, você é o produto. Imagine que eu vou vender um açaí e eu não tenho uma foto legal do meu açaí. Então, não funciona. Então, se eu vou vender a minha pessoa, eu sou DJ, eu sou o produto, eu preciso ter fotos bem produzidas. Algo aí que eu já vou um passo além. Você precisa ter uma estética, você pode ter uma estética definida. Então, se você definiu aqui que suas cores são rosa e azul e vermelho, tente manter essa paleta de cores até nas fotos na sua rede social. Aí vem um pouco do media training. Utilize camisas que têm essas cores. Por quê? Se sair uma foto que não precisa ter edição depois, você já está com aquelas cores. Se você vai participar de um evento que tem jogo de luz, é você que vai levar, ou é o evento que vai proporcionar, já passe para o evento. Quais são as suas cores? Quais cores você gostaria que predominasse nesse evento? Porque vai valorizar suas fotos na hora que você for produzir. Então, isso faz parte, parece que não, mas isso faz parte do marketing, né? Então, tudo isso é pensado, tudo isso é estratégico. Então, por que eu vou escolher essas cores? Porque eu gosto? Ok, pode ser. Mas eu posso escolher essas cores, aí entra a psicologia das cores, porque são cores mais vivas, o que é que eu quero, qual é a mensagem que eu quero transmitir? Aí eu vou lá no objetivo novamente. Você pode ver que várias vezes eu vou voltar nessa história do objetivo. Então, qual é a mensagem que eu quero transmitir? Então, essas cores também vão transmitir essa mensagem, tá? Então, assim,
Fora isso, algo que eu já comentei aqui, você precisa ter presença digital. Você precisa, primeiro, se possível, estude um pouco sobre cada rede social e qual o público de cada rede social. Qual é o nicho que você vai falar? Bom, no Instagram, por exemplo, eu vou falar para um público X, de idade tal. Lá, para você ter uma noção, além das redes sociais, cada um tem uma característica diferente. Dentro da própria rede social, vou exemplificar aqui com o Instagram. Você tem feed, você tem stories, você tem reels. Então, cada um tem uma função diferente. Uma função diferente. Eu sou DJ, eu sou músico, eu só vou fazer reels. Você vai ter um resultado X. Mas se você fizer reels, fizer ali um mosaico, um carrossel de fotos, né? Você fizer publicar o card do evento e de preferência ter um tráfego pago aí, seja pago pelo DJ ou pelo evento. Isso aí pode ser de comum acordo. Você precisa ter. E o story? Qual é a função do story? Eu posso criar uma atmosfera antes do meu evento, mostrando os preparativos. Ó, tô aqui ensaiando porque sábado eu vou tocar em tal local. Então mostra lá seu ensaio. Ó, tô saindo para ir pro evento, tô pegando o avião, eu tô entrando no carro, tô indo para Praia do Forte, para um evento que vai ter em Praia do Forte. Cria uma atmosfera, cria um burburinho, uma panela de pressão ali sobre o seu evento, gera expectativa, entendeu? E cumpra a expectativa também. Tão importante quanto gerar expectativa. Tá vendo, DJ? Tá vendo quanta dica bacana? Porque tem DJ que tá começando agora, a gente tem DJs veteranos, né, de 40, 50 anos, a gente tem um Cal Cox, a gente tem um DJs mais, né, com idades mais de 30, mas tem a galerinha nova, a turma nova de 17, 18 anos que quer entrar no mercado e às vezes não consegue, né? E essas dicas aí são importantes. E romper barreiras, né, Frank? Você que sempre atuou na área da comunicação em rádios, né, acompanhou esse movimento, quem viu essa virada, eu me lembro que tinha um DJ numa rádio de São Paulo, na verdade um disc jockey, ele era locutor, mas ele era disc jockey, daí ele passou a ser locutor, chamado... A Mundial tinha um programa chamado Ritmos de Boate. Sim. Então esse DJ ele começou a se destacar porque ele trazia músicas que não chegavam ao Brasil, ele viajava para os Estados Unidos, então ele fazia todo esse trabalho para trazer coisas novas. Big Boy. Sim, Se alguém pesquisar no YouTube Big Boy, você fica impressionado. A estética do cara, no ano de 78, ele já era diferente dos demais. Ele rompeu essa bolha. E isso vale para hoje. É possível também romper a bolha, né? É possível fazer algo diferente. Assessoria de imprensa. O DJ pode fazer um trabalho de assessoria de imprensa, usar as mídias que não são só digitais. Por exemplo, hoje você tem inúmeros blogs que, se você produzir um release com competência e que tem algum conteúdo, esses blogs vão publicar esse tipo de material. Aí já vem um trabalho conectado com a assessoria de comunicação, com o marketing digital e uma assessoria de imprensa. Recentemente você deve ter visto aí a polêmica entre a Alok e Fagner, né? Sim, que a Alok sim. Fagner fez a declaração que achava um absurdo, era um desastre ambiental, um DJ colocar mais de 1 milhão de pessoas, tocar para mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi infeliz, né? Foi. Na declaração Foi, dele. foi. Mas depois o próprio Alok se aproximou de Fagner e disse que ele não estava ali para criar muros e sim pontes. E eles estão trabalhando juntos num projeto da música Borbulhas de Amor e uma música de Luiz Gonzaga. A Alok foi bem bacana nessa questão, né? Ele não bateu de frente com Fagner, que é um artista respeitado no nosso país. Mas o DJ participou, o DJ faz parte da história, né, da música brasileira e mundial. Eu estava aqui com o Lúcio na semana passada, Lúcio DJ, e a gente contando como foi o começo da Madonna, da artista Madonna, que teve recentemente, né, no show de 1.600.000 pessoas em Copacabana. Ela começou com o Mark e o Dilibin, 2 DJs que eram, né, muito influentes na época e começaram a tocar a música dela e produzir a música dela, isso na década de 80. Né? Então é importante essa relação, né? O DJ ele tem uma relação com a comunicação, com a produção, né? Com a transformação da música através dos remixes, né? É importantíssimo. Mas eu quero avisar a todos que a gente também, não só esse podcast, Conexão Dance, ele está também no nosso portal, bandba.com.br e conexãodance.com.br também,
E eu tenho uma coluna, né? Lancei há 2 semanas uma coluna eletrônica lá no nosso portal também, então vocês podem ver as notícias, né? Ler, né? Aproveitar as notícias do nosso portal também. Eu queria falar sobre um outro assunto muito importante, Rui e Afonso, sobre o registro de marcas, né? Às vezes as pessoas pensam que o registro de marcas é só para a empresa, mas o artista cada vez mais, muitos anos, né? E o DJ também está utilizando o chamado INPI, né? Sim, sim. Que significa Instituto Nacional Instituto de Marcas Nacional e Patentes. Marcas E patentes. Na verdade, a LOC, por exemplo, tem hoje 11 registros de marca. Então, se você quiser usar a palavra LOC hoje para criar um caderno, você não pode. Para fazer um programa de rádio, ele já registrou. Para um curso de DJ chamado LOC, você não pode, porque ele tem um registro. Assim como Ivete Sangalo. Se você for ver uma artista mais popular, Ivete Sangalo tem mais de 25 patentes, registros, que é diferente de patente. O patente, a ideia, a registra da marca, porque ela quer se proteger. Mesmo ela sendo notória, a notoriedade faria com que ela conseguisse, até através da justiça, proibir que outro usasse o nome. Quando você tem notoriedade, Ivete, Xuxa, Ayrton Senna, você não pode dizer que você nunca ouviu falar nesses nomes. Então seria fácil para eles derrubarem qualquer registro de terceiros. Mesmo assim, eles fizeram um registro no INPI. Então o DJ pode fazer isso. Outra questão importante, existem escritórios que fazem consultoria de marcas e patentes, mas hoje o Sebrae dá esse tipo de consultoria, e se você não tiver verba o suficiente para fazer isso, procurando a sua agência, se a agência tiver conhecimento nessa área, ela pode te orientar como você mesmo fazer o ingresso, fazer o GRU, que é o Guia de Recolhimento da União, e dar entrada no pedido, e aí se aguarda em torno aí de 8 meses a 1 ano, até que seja deferido ou indeferido o seu registro, você paga aí o decênio, você fica com a marca Hoje aí a por 10 resposta está anos. mais rápida. É. Teve um tempo atrás aí que você tentava registrar há 5 anos, mais de 5 anos, 10 anos. A média hoje, a partir do momento que você faz o cadastro para fazer o guia de recolhimento, para poder dar entrada na petição, no processo, 1 mês depois já está publicado. Você não é dono ainda da marca. E o INPI, ele tem um período de quarentena para que outras marcas se pronunciem ou para que o próprio INPI faça a avaliação, que pode durar até 1 ano. Mas é um processo bem mais rápido do que era antes. Voltando a falar, né, desses 2 grandes artistas, a Loki é o nome dele mesmo. Mas o Vintage Culture não. Ele criou esse nome, né, e registrou. Os 2 têm registrados. Então, assim, também o artista, isso já acontecia com artistas, né, há várias décadas, de mudar o nome. Eu tenho meu nome Pedro, eu não quero colocar Pedro como nome artístico, né? Já tem um nome diferenciado e tal. Ele também pode fazer essa criação, ou a agência pode ajudar a fazer esse tipo de criação para o artista, ou para esse nome seu não é legal, vamos, né? Como é uma marca, é óbvio que a gente sempre participa do processo, desde a ideia até, eu vou falar nesse caso, em casos de DJs, caso haja realmente uma identificação com o público que ele quer atingir, vale a pena, né? Só que há um movimento contrário já a esse processo de você criar um nome. Você pode mexer no seu nome, mas por que passa por isso? Passa por perca de identidade. Uhum. Então, se você perde a sua identidade, tende a não ser bem aceito hoje nas mídias digitais, principalmente, tá? Mas, obviamente, há exceções, há estratégias. Então, se você me perguntar hoje, o que é que você acha que é o mais correto, o mais viável, o mais interessante? Não existe uma fórmula, uma receita de bolo pronta, você vai botar farinha em fermento ali e vai fazer o bolo. Existe estudar o seu caso, estudar se você já tem um público ou não, qual público você quer chegar ou não, qual o seu nome, entendeu? Você tem um apelido, tem algo que seja derivado do seu nome. Pode ser que a pessoa tenha um nome muito longo, e aí, mas tem um apelido de 2, 3 letras, isso vai facilitar na hora de você verbalizar, entendeu? Então, por exemplo, Frank é um nome curto. Então, você vai mexer no seu nome? Eu não mexeria. Sacou? E meu nome não é Frank.
Pronto, olha aí. Foi nome artístico. É o nome do Papa, né? Meu nome é Francisco. Mas é derivado do seu nome. Francisco, É derivado do seu nome. Na década de 80 eu achei um nome longo na época e tal. E eu mesmo mudei. Frank, e DJ também tinha essa coisa também, né? De ser mundial, ser, né? A gente puxava muito para o internacional, né? As músicas naquela época eram mais internacionais, norte-americanas, europeias. Então a gente tinha essa cultura. O DJ tem essa cultura também, né? Mas não desvalorizando, claro. Eu adoro esse nome, Francisco, mas eu mudei para Frank e ninguém me conhece como Francisco. Olha só, eu divulgando aqui no podcast. Olha como você foi de forma estratégica. Você fez o que você fez, sendo assessorado ou não, você já é um cara que tem um conhecimento de comunicação muito grande, você fez de forma estratégica. Você entendeu que o Francisco era longo e que DJ Chico não ia ficar legal. Sim, o você apelido, entendeu? geralmente, né? Então você foi buscar um nome que tivesse sonoridade, mas você não perdeu sua identidade. Se fosse obrigado a dizer uma receita de bolo, eu iria por aí. Então, se você tem um nome já curto, tem uma sonoridade bacana, vai casar bem com o DJ. Então, você vê que o próprio Denis, hoje ele usa o DJ depois, ele nem usa antes. Então, não é DJ Denis, é Denis DJ. Por quê? Porque a sonoridade ficou bacana, entendeu? Então, assim, DJ Frank ia ficar melhor do que DJ Francisco, do que DJ Chico. Então, você foi buscar essa sonoridade, mas partindo do seu nome. Diferente de antiga, eu tô falando mais antigamente ainda, que os artistas eram Titãs Chororó, os nomes eram completamente diferentes. Né? Então, assim, a ideia é essa. Não perca a identidade no processo de criação do nome. Agora é importante aqui, Frank, você entrevista as pessoas, quando é que alguém vai lhe entrevistar? O Frank, além de DJ, locutor de cabine, né? Que grava para TV, para rádio, radialista e mestre de cerimônia, né? Como é que começou esse seu lado? O que veio primeiro aí? O lado DJ, o lado locutor? Como é que começou tudo isso? Eu conversei até com o Lúcio, né? No podcast, no nosso primeiro podcast. Eu comecei, tudo foi como DJ. Eu comecei numa casa noturna em Salvador como DJ. Minha mãe, que era do Paraná, né? Conhecia um comunicador chamado Baby Santiago, né? Que tinha muita audiência. Uma lenda, época. Né? Eu falei para minha mãe, eu quero conhecer Baby e tal. E eu, como DJ, eu já conhecia todos os equipamentos de áudio e tal. Era muito curioso naquela época, né? E comecei a trabalhar em comunicação. Aí, anos depois, me formei, né? Estudei comunicação social, jornalismo, né? Sou graduado em jornalismo. E estou há quase 5 anos, 4 anos e pouco, no portal Band BA. Né? A gente tem as nossas colunas, a gente acorda cedinho, 5 horas, 5 e meia, as primeiras notícias estão lá no bandba.com.br. Vem muitas novidades por aí, hein? E as chamadas comerciais? Eu fiz uma síntese aí do nosso... Só veio a publicitária. Na publicidade, eu trabalho com produção de áudio publicitário, né? Produção de áudio publicitário e vídeo, né? Sempre gostei muito também, a gente faz esse tipo de trabalho. A gente se mete, né? Quem é de comunicação faz um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Além das rádios, tudo, né? Você trabalhou em rádios e algumas TVs aqui de Salvador, Sim, né? rádio e TV. Rádio e TV. Uma lista extensa. Aqui na Band eu passei já 2 vezes, né? Eu fui funcionário 2 vezes da Band e hoje eu tenho uma parceria com a Band, né? Como se fosse um funcionário mesmo e tal. Mas através de empresa, CNPJ, e que eu tenho uma parceria, se eu não me engano, de 13 ou 14 anos nesse período. O que está na moda agora é o collab. É um colaborativo. Inclusive, é uma coisa interessante, Afonso, a gente faz muito para clientes nossos na agência. Às vezes você não tem força suficiente para projetar seu produto na sua rede social, mas você pode fazer um collab, né? Na verdade, até o que a gente comentou lá no começo do nosso bate-papo, que os feats estão muito em alta. Então, você sempre faz uma produção, você agrega valor. Nesse caso, você agrega seguidor. Então, se você ainda tem uma rede que não tem um engajamento bacana, não tem uma quantidade de seguidores bacana, você vai buscar juntar força com quem tem, entendeu? Ou juntar força com quem está ali. Às vezes, quem está ali no mesmo patamar de você tem 1.000 seguidores. Pô, beleza, mas se eu tenho outra pessoa, eu tenho aqui Rui que tem mais 1.000 seguidores, eu passo a entregar para... Não que eu vá entregar para 2.000, mas eu passo a ter uma audiência o dobro da que eu tenho. Então, agora precisa fazer sentido.
Também não adianta, vou fazer um colaborativo aqui com o Rui, mas vou falar de uma coisa que não faz nenhum sentido com o perfil dos seguidores de Rui. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, se você vai fazer um colaborativo com alguém, seja um DJ, um artista, um músico, precisa fazer sentido, né? Porque, assim, com o avanço do influenciador digital, você pega o cara que... Vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas o cara que tem um perfil de academia, um malhador, o cara que vai pra academia todos os dias, e não adianta a Coca-Cola vir, que não vai fazer sentido nenhum. Você lembra lá de Cristiano Ronaldo, que tirou a garrafa de Coca-Cola da frente dele. Então, não adianta. Assim como não adianta o DJ fazer um colaborativo porque conhece a pessoa, porque a menina é conhecida da filha dele, do amiga dele. Mas ela tem 50 mil seguidores, vai ser legal. Quem são esses seguidores? Qual é o público desses seguidores? Qual a faixa etária desses seguidores? Ela vai se identificar com o seu trabalho? Porque pode o tiro sair, dar o tiro no pé. Uhum. Então, hater na internet é o que não falta. Então, os collabs são fundamentais. Nós fazemos isso para diversos segmentos de clientes, sejam clientes... Inclusive, o que acontece muito são as empresas, que o Rui comentou lá no começo também do nosso bate-papo. As empresas começaram a fazer colaborativos com pessoas que fazem parte da sua estrutura. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu gravar um vídeo desse daqui que a gente está fazendo agora, se eu tirar ali um trecho de 50 segundos e for publicar no Instagram, eu vou publicar no Instagram da agência e vou fazer um colaborativo comigo. Vou fazer um colaborativo com o Rui, com o Frank, com Conexão Dance, enfim, com os perfis que façam sentido estar ali. Então, se eu vou fazer um feat com alguém, eu vou publicar ali o feat, posso publicar a produtora, entendeu? Posso publicar a agência, enfim, pode ser algo colaborativo, desde que faça sentido. Em Salvador, né, a gente falando especificamente em Salvador, tem muitos grupos, né, de feat, né? Você falou fit dance, alguma coisa assim? Não, fit é pessoa fitness. Fitness, entendi. Isso. Mas assim, pode ser um collab com um grupo de dança, com um artista. Faz todo sentido. Né? Eu lembrei, né? Eu quis citar porque eu lembrei também. Fit dance estourou assim, que sem nem existir collab ainda. E artistas se beneficiaram com isso. Eu sei que virou uma... E o DJ poderia, né, tá dentro, porque você vê mais artistas, você não vê DJ. Né, nesses grupos de dança, eu acho bem bacana, né? Os artistas dança de rua também. Que Me corrija se eu estiver errado, Frank. No universo do DJ, eu vejo muito DJ... Vou fazer uma analogia aqui, talvez grosseira. Eu vejo muito DJ como baterista da banda. Ele é aquele cara que quer ficar mais escondido lá atrás, fazer o trabalho dele e entregar. Só que o que é que eu vejo? Eu vejo que aquele cara que pensa o contrário disso, que vai pra frente, que se destaca, que sobe na mesa, que dança, que canta... Esse cara tende a se destacar, porque ele saiu do lugar comum. Então, o DJ, não vou dizer que ele precisa entender, porque eu acredito que boa parte já tenha entendido isso. Mas ele é um artista muito completo. Então, ele mexe com vários campos da arte. Ele mexe com o áudio, mas ele mexe com o visual. Ele mexe com uma coisa muito importante chamada energia. Então, assim, é o cara que joga pra cima. Né? Quantas vezes vocês já não foram, assim, no aniversário, numa festa... E aí a música não tava legal, não tava agradando. Muda o DJ. Aí vai lá, bota um som pra cima, a festa começa, as pessoas param de ir embora, né? Então o DJ, no sentido de marketing, ele precisa entender que ele é um artista multifacetado. Então ele vai ter que me entregar ali na rede social dele também todas essas facetas. Ele vai ter que me entregar o áudio, mas vai ter que me entregar o visual. As redes sociais são muito visuais. Então, se às vezes, eu não gosto de aparecer, eu não quero aparecer, ele vai ter que aparecer, vai ter que dar um detalhe, vai ter que ter uma coisa, porque as redes sociais hoje, elas são audiovisuais. Sim, exato. E eu tenho uma observação, porque o Lulu Santos, que fez até um disco importante com o Memê, né, o Marcelo Mansur, lá do Rio de Janeiro. A lenda também. Memê e eu, uma coisa assim. Esse disco foi muito legal. E o Lulu, ele fez uma observação no programa do Pedro Bial, que ele falou, o DJ é um pouco diferente do músico. Aí o Bial, por quê? Ele é meio como um sommelier e tal, ele controla a pista, ele sabe onde está mais quente, onde está mais frio. O músico não. O músico, ele já tem uma pré-programação para o show dele,
e às vezes pode ou não mudar, O né? script não muda, às vezes. Pode, às vezes, na maioria das vezes, não. É verdade. O DJ não, o DJ ele tem a facilidade, a pista ali tá mais fria, foi o que o Lulu falou, né? Pediu, ele Aí toca. ele viu que tá esfriando, ele já pode mudar o ritmo, ele já pode colocar um outro estilo e tal. Eu achei muito legal. E o Lulu Santos, ele valoriza bastante, né, esse mercado, esse segmento de DJ. Você falou uma coisa interessante do DJ Marlboro, para quem é do rádio, né? Assim, um dos primeiros DJs brasileiros que eu vi interagindo muito com a cena pop, ajudando. Todo DJ é um produtor, na verdade. O bom DJ ele é o produtor do próprio produto. Mas você tinha Marlboro, né? E Memê, que são DJs que sempre interagiram com o pop mesmo. No sudeste do país, sim. E eles apareciam muito, né, para a música, porque o artista colocava lá sempre, que foi colaborativo com o Marlboro. O Marlboro, ele ia mais para a linha do funk. Do né? funk, Bom, Bom, época boa também. Aí vai lá pro Furacão 2000, né? A número Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Da sua época, né? Mas eu queria, Rui, esse mestre da comunicação aí do nosso mercado publicitário, Afonso, queria que fizesse uma síntese assim pro DJ que está começando agora. Afonso, você, né, deram várias dicas muito bacanas. E não é nada pago aqui, não. Claro. Você está no nosso podcast Conexão Dance. Não tem jabá. Não. É tudo de graça. Né? Só a audiência que a gente quer um pouquinho. Boa, dá um pouquinho boa. de audiência pra gente. E façam uma síntese aí, vocês dois. Como é que... a gente já viu várias dicas aqui, muito bacana. Mas para quem está começando, umas 3 dicas aí para o começo de carreira de um DJ. Bom, vamos lá. Primeira coisa... Na área de comunicação. Na área de comunicação. O DJ, primeiro, ele tem que entender qual é a capacidade dele, o que ele tem como fazer de diferente. Exemplo, se o DJ ele tem contato com o mundo artístico, ele tem que usar esse contato. E a gente sabe que tem gente que tem facilidade e tem acesso. Primeiro, usar esses canais, mas assim, a rede social pode te projetar. O DJ tem uma rede social, a rede social dele é profissional, ele tem como contratar alguém para fazer essa rede social, se ele tiver, ótimo. Se ele não tiver verba, e é comum que não, às vezes não tenha no começo, que ele tente estudar. Ele tem que ser o próprio criador de conteúdo. Então o DJ tem que entender, porque é muito comum a gente ficar esperando pelo outro, né? Tipo, mas se eu tivesse dinheiro eu contrataria uma agência. Mas eu não tenho verba. Quando eu crescer, eu vou ter tudo isso. Não, você vai ter que começar a fazer isso. O DJ também precisa, né? Estudar, Total. se especializar, fazer cursos. Né? Até, vamos dizer, eu vou fazer uma turnê, uma viagem, tocar em um tal clube fora. Né? Um curso de inglês, de línguas, né? Todos esses DJs que nós citamos aqui, os brasileiros, todos tiveram vivências internacionais, sabe? A maioria, né? Absorver outras culturas. Imagine, o sonho de todo DJ era ir para Ibiza, né? Ibiza é a Meca, o templo. Então, isso é importante, ele ter esse contato com outro tipo de som, ter colaborativo com outros DJs. Então, isso realmente faz com que ele cresça. E outra questão é saber fazer parcerias. Muitas vezes, um DJ pode ser chamado para tocar de graça em determinado evento. E é estratégico que ele toque ali de graça. Mas, não vai pagar nem o meu cachê. Não vai. Ganhar visibilidade. Visibilidade, você entendeu? Eu sei que é difícil, porque você precisa daquele cachê. Mas hoje, uma média, você tem DJs hoje que tocam aqui aniversário. O mais baixo é lá, R$300 de cachê. Mas tem cachê de 3.500. De repente, ele pode começar dessa forma e depois, olha, gostei do seu trabalho. Sim, agora vamos conversar. Vamos conversar. Então, isso é importante. Essa parte comercial é muito importante. A parte de marketing eu vou deixar para Afonso se aprofundar mais. Mas, acima de tudo, você tem que saber se vender. Isso vale para o médico, para o DJ, para o advogado. Você conhece advogados bem-sucedidos e advogados que não são bem-sucedidos. E alguns até com muito conhecimento, mas não sabem se vender. Então, saber se vender é muito importante. Criar contatos, mostrar a sua capacidade para que você gere negócios. E, em relação a ferramentas específicas de marketing, Afonso vai... Afonso, por favor. Vamos 3 lá. dicas de ouro. A gente até comentou, o Frank pediu 3 dicas, o Rui agora comentou, mas eu vou deixar uma dica que eu acho que vai valer mais do que
todas as dicas que possam Sim. surgir. E foi o que eu falei lá no começo. Objetivo e estratégia. Primeiro, você precisa ter uma estratégia para qualquer coisa. E estratégia perpassa por isso que o Rui comentou. Aonde eu quero chegar, como eu vou chegar, através de qual mídia eu vou chegar. É mídia digital, é mídia impressa, é mídia off, é aparência, é mídia training. Eu acho que talvez aí um segundo processo seja esse. Invista em você. Então, faça as fotos profissionais. Tenha um time com você. Eu não tenho grana para ter um time. Cola com a parceria. Baiano, o que mais tem é cara de pau. Então, forme um time com você. Pegue um cara também que pode estar começando. Invista nesse cara, estimule esse cara. Ajude esse cara a aprender, por exemplo, a fotografar, a ter um bom celular para fazer uma foto. Talvez não precise de uma câmera inicialmente ter esse custo, mas pega um cara para ele te ajudar a fazer stories, fazer reels. Não vai ser você que vai ficar segurando o celular enquanto você está lá produzindo e trabalhando. Entendeu? Então as grandes empresas não permitem nem que você trabalhe com o celular na mão, não é você que vai trabalhar com o celular na mão, né? Então tenha um time trabalhando com você e valorize esse time também quando você conquistar os seus objetivos. Leve esse time junto com você, invista em conhecimento seu e da sua equipe, do seu time. E se você tiver e puder contratar especialistas nesse sentido, você com certeza vai igual carro, só anda com gasolina, né? Então, se você conseguir ter uma equipe que possa fazer isso com você, existem duas coisas. Existe o estratégico, que você precisa de profissionais já mais rodados, já com conhecimento e tal. E existe o operacional, que é o cara que vai com você lá no dia, fotografar, filmar, clicar, escrever alguma coisa, jogar, mandar para os blogs. Os profissionais de relações públicas são também bem interessantes nesse sentido, porque eles podem mandar releases para os blogs, manda para Frank aqui release, que ele vai postar lá onde é que os DJs vão estar tocando. Então, aceitamos releases de todo o Brasil. Isso é mídia orgânica, inteiro. cara. Release é mídia orgânica. Se você conseguir ter uma boa relação com os blogs, com os veículos que vão interessar, tem outra coisa muito importante, não é que interessa a você, é que interessa ao seu público. Então, a gente até comentou sobre plataformas aqui que são muito interessantes para os DJs, massa. Mas são interessantes para o meu público, o meu espectador, o cara que vai assistir, o cara que curte lá mesmo o meu som. Então eu preciso estar onde esse cara está, né? A gente, dentro do meio de publicidade, brinca muito. Pô, você está fazendo peça para publicitário ver ou para o espectador do seu cliente? Tem clientes nossos também que ficam muito nesse sentido de, poxa, mas eu não gostei. E aí a gente faz aquela explicação de que a peça não é para você, a peça é para o seu público. Então imagine que o conteúdo que você está criando não é para você, é para o seu público. Tenha a sua identidade, seja fiel à sua identidade, mas o conteúdo que você tem que criar para o seu público. Uma observação que na década de 80, quando a gente começou, eu comecei, não sei comecei vocês. bem depois. Eu comecei também na década de 80, eu nasci nela. Muito bem, muito bem. E, assim, era engraçado que poucas pessoas ficavam na frente de uma câmera, né? Começa a tremer e tal. E hoje a gente está vendo o jovem lá com a facilidade incrível de falar, de se comunicar, de fazer uma live, né? De fazer um podcast. Até o mercado se beneficiou com isso, né? A venda de aparelhos, microfones, está todo mundo comprando um microfone, uma câmera e aparecendo. Até as crianças, né? Não sei se isso é muito legal, mas isso é outra discussão. Mas quero agradecer a presença, né, dessa equipe fortíssima da Zemote Comunicação. Um abraço para a Lu e toda a equipe lá também, e vocês. Agradeço aí Rui Sérgio, grande diretor, e o nosso diretor de criação, né, da Zemote Comunicação, o Afonso Garcia, esse nome bonito também, né? É verdadeiro esse nome? Família Garcia Dávila. Quem for à Praia do Forte ali, você tem o Castelo Garcia Dávila. A família dele é dona, né, do Rio Vermelho maior até latifúndio, a ponta lá do Rio Grande do Norte, latifúndio, né? Dá para fazer uma rave daqui do Rio Vermelho Que até o Rio essa Grande do praga Norte. pegue. Conceda uma casa de praia dessa aí pra gente fazer uma festinha com os DJs e tal. Vou participar. Frank, a gente aqui, dentro do possível, tentou ajudar os DJs, mas vai um recado aí. Cuidado com a inteligência artificial. Na verdade, ela não pode... A gente não falou sobre isso, né? Deixa para outra oportunidade. Hoje você tem plataformas que você faz tudo na plataforma. O leigo faz... Tem locutor
totalmente aí, você grava a locução, eu recentemente estava fazendo uma montagem de um jingle, totalmente no AI. Eu escolhia a batida, qual beat que eu queria, qual a voz que eu queria, botava a letra lá, o AI ajudava a fazer a letra e apertava um botão, isso no gratuito, viu? No plano gratuito. E no pago, ele me dava o jingle pronto, totalmente no AI. Hoje, para fazer um playlist, você faz via AI. E aí o DJ vai ter que ser muito bom, ele vai ter que inovar porque ainda tem essa ameaça, entre aspas, o aliado, mas né? está em todos os segmentos, né? Está no texto jornalístico, Tudo. qualquer tipo de texto, está na fotografia, está em vários segmentos. Mas a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade, agradecendo essa equipe bacana da Zemote Comunicação. Obrigado, Afonso, obrigado, Rui. Valeu, Frank. E semana que vem a gente volta com mais um podcast com um convidado ou mais convidados, ou outros convidados, pode ser 2, pode ser 1. Hoje a gente recebeu essa dupla aqui. Até a próxima oportunidade. Podcast Conexão Dance. Conexão Dance.